bem-vinda, mulher de Deus, mulher de fé. E depois de algum tempo, a pedidos, voltamos com o nosso Papo Pink. E hoje o papo é sério, super especial. Você precisa vir com a gente, fazer uma viagem, pensar em você hoje. Quando foi a última vez que você cuidou de você? Cuidou do seu corpo, cuidou da sua alma e do seu espírito? Qual foi a última vez? Olha, tem que pensar, hein? Tem que pensar, pastora Semir. Não, brincadeira. Eu tenho procurado cuidar do meu corpo melhor, tenho procurado acordar mais cedo, fazer atividade física, mas hoje a conversa, né, é um pouco mais profunda, porque a gente vai falar, sim, obviamente, sobre detox, e essa palavra, né, tá na moda agora, né, detox de tudo, e a gente pensa logo naqueles sucos verdes, né, horríveis, mas enfim, né, a gente pensa nisso, e claro, faz parte também, né, esse detox do corpo, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto, né, pastora? Porque a gente vai falar de um detox que é um detox total, né? O detox do corpo, detox da alma e detox do espírito. Tá tudo conectado. É uma tendência que a gente tem de cuidar de filho, cuidar de marido, pensar muito no trabalho, dependendo do tempo da nossa vida. E, às vezes, a gente se desleixa, a gente não se olha, né? Mas, idealmente, Deus quer que a gente se veja, né? Para que a gente se cuide e possa cuidar bem do outro. Então, hoje a gente quer falar sobre isso, mas baseado na palavra de Deus. A ideia é essa. Você precisa, como mulher de Deus, como mulher cristã, ter o olhar de Deus sobre você mesma. Não é isso, minha coruja? Exatamente. E agora a gente... E também, assim, é uma questão de a gente falar, né, pastora, sem tabu, né? Porque existe muito esse tabu, principalmente no meio do povo de Deus, das mulheres cristãs. Muitas ainda acham, né, como... Acho que é algo herdado aí de antigamente mesmo, que cuidar demais, né, o que elas consideram que seja cuidar-se demais, é algo aliado ou associado à vaidade. E não é por aí, né? Hoje, o cuidar-se está muito mais relacionado à saúde do que à vaidade. Exato. E a gente precisa quebrar mesmo esses tabus aí no meio das mulheres cristãs. E para isso, a gente tem aqui, né, hoje, duas convidadas aí maravilhosas e a gente já agradece aí a presença. Primeiro, a fisioterapeuta Nara Bastos, Olá. né, especialista em biomecânica e tratamento da dor crônica e tem como missão melhorar a qualidade de vida e ajudar pessoas a superarem desafios físicos. Bem-vinda, Nara. Olá, muito obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente. E temos também a Larissa Caldas, nutricionista integrativa, especialista em saúde da mulher e saúde do intestino também, e tem como missão ensinar como a alimentação saudável é, na verdade, um ato de autocuidado. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Muito bom. Então, a gente pensando nessa ideia do autocuidado, a gente quer talvez restringir um pouco o assunto, porque é tanta coisa boa que a gente pode falar, mas com essas mulheres maravilhosas, a gente quer dar uma entonação especial, que é sobre essa palavra detox. Né? Está aí no meu coração há um tempo, e a gente está falando de detox total, corpo, alma e espírito, mas eu queria saber, inicialmente, o significado. Será que, doutora Larissa, pode falar o que é detox, na real, o que é detox? Pegando o termo da palavra, basicamente, eliminação de toxinas, né? Uma capacidade do nosso corpo de depurar realmente as toxinas, que são advindas desde o nosso hábito, nosso estilo de vida, até mesmo da própria produção do corpo, né? Ao lidar com alguma condição, a produção de enzimas, então o corpo naturalmente vai fazer esse detox, mas nós precisamos de um estilo de vida saudável que favoreça esse comportamento adequado do corpo. Agora, essa coisa de detox tá na moda, né, doutora Larissa? Todo mundo quer fazer um detox, mas... Eu quero. Você quer fazer? Eu não quero, não. Mas foi esse estou- detox de suco verde. Eu estou fazendo. Boa para melhorar. Tem uma essa dica questão boa do aí para suco verde. fica melhor o detox? Ai, que bom. Porque assim, parece que isso se tornou muito comum hoje em dia por conta de muitos sintomas, uma sintomatologia meio comum no meio das pessoas. Sim. Se sentem muito cabeça pesada, muita dor de cabeça, muito problema intestinal acontecendo, né? E, aquela coisa das intolerâncias, né? Essas intolerâncias, né? Parece que estão aí crescendo. Todo mundo tem intolerância a Todo glúten, mundo. Eu tenho. lactose, Eu tem nunca- intolerância a tudo. Eu né? nunca Vai aparecer. tive, agora eu tenho, tá?
intolerância à lactose, eu nem sei o que é direito, porque às vezes eu como e não tem problema, às vezes eu como e tem problema, então, não sei o que é, mas eu sinto algumas coisas. Então, parece que por conta dessa sintomatologia toda que tá meio que comum no meio das pessoas, o pessoal começou a buscar essa coisa do detox, né? Mas o detox é realmente uma coisa pra gente buscar só quando estiver sentindo alguma coisa diferente? Olha, isso que você comentou, né, de sintomas comuns. Isso, a gente tem visto que vários sintomas, eles são inespecíficos, né? Você comentou diversas coisas, uma dor de cabeça, uma queda de cabelo, uma intolerância, não necessariamente fala de um corpo apenas inflamado, como está na moda. Fala de um corpo com uma deficiência nutricional, fala de uma doença autoimune. Então, a gente precisa entender primeiro o que essa mulher tem antes de passar um detox. Às vezes não é isso que ela precisa. Às vezes fazer uma dieta restritiva, como às vezes o detox tem essa característica, na maioria das vezes, pode não ser tão favorável a ela. Então, a primeira coisa é identificar qual a necessidade dessa mulher. Quando a gente vai avaliar todos os sintomas, a gente tem que correlacionar, não apenas verificar, gases, distensão abdominal, queda de cabelo, tô inflamada. Não, vamos verificar outras coisas, vamos verificar o seu histórico. A causa, a ideia é essa, né? Exatamente. Qual é a causa desse A raiz sintoma? desse A raiz. problema. A partir daí, a gente vai pensar em um estilo de vida detox como base, porque a gente precisa, sim, de um sistema eficiente de detoxificação. Mas a dieta detox que está na moda não é para todos. Não é o recurso de socorro, né? Não é aquela boia salva-vidas. É necessário realmente uma estratégia para a individualidade de cada um. Então, é um estilo de vida. O detox que funciona, a gente pode dizer isso, Larissa. A gente pode falar isso, que é um estilo de vida que a gente tem que ter adequado, né? Uma alimentação equilibrada, sem excesso de toxinas, sem excesso de ultraprocessados, com consumo adequado de água, prática de atividade física. Então, esse estilo de vida que vai favorecer esse comportamento do corpo de detoxificar adequadamente. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou te perguntar para a gente entrar, pastora, nesse nosso detox total, né, que a gente quer trazer e promover aqui para a nossa comunidade de mulheres aqui da IBVA. Você comentou sobre a individualidade de cada um. E aí eu tenho uma pergunta, doutora, assim, de consultório. Já aconteceu, né, de chegar uma paciente lá para você com todos esses sintomas, né, bem ruim. Não era eu essa pessoa. Não era, não. Mas já aconteceu de chegar uma paciente, assim, com toda essa sintomatologia, achando que era um problema de alimentação, nutricional, e quando você foi conversar lá na sua anamnese, você descobriu que, na verdade, a raiz do problema não era bem nutricional? Já aconteceu? Muitas vezes. Isso é muito comum. Eu vejo muito isso da falta do autocuidado, do autoconhecimento, da mulher realmente se reconhecer. Então, eu conduzo até mesmo a consulta, dependendo da paciente, para esse lado, né? Para que ela se observe, se enxergue. Pergunta simples, né? O que você gosta de fazer? O que você fazia que te deixava com um nível de bem-estar maior? Isso é fundamental. Por quê? Quando a pessoa está mais estressada, mais ansiosa, isso sobrecarrega o corpo. Com depleta certeza. nutrientes, né? Então, o seu corpo já pode entrar até numa via de deficiência nutricional. Magnésio e zinco, minerais essenciais, eles depletam muito nesse processo. E aí ela pode começar a manifestar sintomas que aparentemente seriam de outras condições, mas iniciou por causa desse processo de adoecimento mental, nível maior de estresse, essa questão de você ficar muito em casa, você não se expor ao sol, você não praticar atividade física, você não ter contato com a natureza. Tudo isso é fundamental para esse equilíbrio, esse todo, né? De uma saúde integral. Entendi. Então, na verdade, se a gente cuidar só de um lado, mas não cuidar do outro lado, esse detox pode não funcionar, pode não fazer os efeitos que são esperados. Você vai fazer uma dieta restritiva, talvez por um momento, mas logo depois o comportamento volta igual. Ou pior. Isso já aconteceu comigo. É triste, mas é verdade. Eu queria fazer também uma pergunta aqui para a nossa querida físio, que eu amo, sou apaixonada por ela, que é Nara, né? Porque existe também um aspecto da própria atividade física, né? Isso está tudo muito ligado. Mas, assim, e essa ideia da intoxicação ligada ao sedentarismo? Perfeito. Né? Isso é uma coisa bem importante, porque
Tem a ver com a prostração, pode ter a ver com a condição, né, pré-existente da saúde, mas pode ter a ver com algo da saúde mental que leva a esse sedentarismo. Mas isso, de fato, é uma forma de intoxicar, assim, silenciosamente falando. Que pergunta magnífica. Intoxicação silenciosa, né? É um termo que está na moda. É um termo que é metafórico, né? Para descrever o que o comportamento sedentário causa no nosso corpo. O nosso corpo ele foi feito para o movimento. Todos os órgãos, todos os músculos, ossos, ligamentos, tendões, eles foram feitos para promover, para facilitar, para impulsionar que nós estejamos sempre em movimento. E o comportamento sedentário vem na linha contrária, trazendo essa intoxicação que é silenciosa. Não é como uma intoxicação por um veneno, uma coisa grave, mas ao longo do tempo, as doses homeopáticas, né, vão causar diversos efeitos maléficos para o nosso corpo. A atividade física, ela tem uma importância muito grande em impulsionar a engrenagem que já acontece de forma normal no nosso corpo. Então, a gente pode citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o sistema circulatório. É importante que a gente tenha prática de atividade física, contração, para impulsionar que esse sistema aconteça de forma eficiente. E a inatividade física atrapalha que isso flua, né? Nós temos ali o nosso coração, que é uma bomba, né, que vai ejetar o sangue para todo o nosso corpo, mas sabemos também que muitos músculos colaboram com isso. Por exemplo, a panturrilha, né, o tríceps oral, que ali ajuda quando a gente contrai, ajuda a impulsionar. É o segundo coração, né? É o segundo coração. E é incrível Exatamente. que toda vez que eu vou para academia, que não são muitas vezes, Tem que melhorar eu isso, tenho hein, que fazer pastora? aquele exercício, né? Vocês também, né? Não, bora Da levantar. panturrilha. Menina, é um negócio É. doloroso, mas funciona, né? importante. Dorzinha gostosa. É, eu tô assim, gostoso. Essa dor Eu ainda não muscular passei dessa fase, né, de ser gostoso, mas Eu tem que- compartilho da opinião da Lari. Eu gosto dessa dor muscular tardia porque dá uma sensação de eficiência. Tipo, eu treinei tão bem que tá ali dolorido, eu acho uma delícia. Mas Legal mesmo quando a gente chega no outro dia e lembra que treinou. do treinador, né? Aí é legal, viu? Você é dessas que guarda rancor do personal, da Guardo. fisioterapeuta? Olhe, não faz bem pra saúde emocional. Mas Tem assim, que detoxificar. vamos detoxicar esse sentimento. Vamos perdoar, né? Vamos perdoar. Mas quando a gente vai percorrer por todos os sistemas, sistema linfático, né? A pessoa, o sistema linfático não tem a bomba que é o coração. Então, ele literalmente precisa da contração muscular para facilitar que essa linfa seja absorvida mais rápido e seja eliminada, para evitar esse. Então, o comportamento sedentário, ele traz esse aumento de acúmulo da mulher ficar mais inchada mesmo. É, aquele edema, né, que a gente vê nas extremidades Isso, também, né? todas nós temos uma tendência a edemaciar no período pré-menstrual, mas com certeza a mulher ativa ela tem uma consequência muito menor, é muito minimizado esse efeito. E vários outros fatores, como inflamações crônicas, né? A pessoa que ela não faz atividade física, ela tem uma predisposição a adquirir doenças crônicas, a dispersão de radicais livres, que a gente sabe do estresse oxidativo. Tudo no nosso corpo funciona com sistemas químicos, né? Toda essa reação química, ela tem um substrato, né? Você tem ali uma coisa que vai ser eliminado. Se você não faz atividade física, essa eliminação vai ser mais lenta. Mais lenta. Exatamente. Esse estresse oxidativo acelera vários fatores, tipo envelhecimento. Você não quer ficar velha antes da hora, né? Não queremos, não. E por aí vai. A atividade física, ela funciona, é um colaborador, assim, anda de braços dados com a alimentação, quando se fala de detoxicação. Doutora, e tem também a questão da liberação de endorfinas, né? Perfeito. Na ação da atividade física, para além, né, de colaborar com esse processo de detoxificação, a gente também tem a liberação de endorfinas. Fala um pouquinho sobre isso. Então, os neurotransmissores, né, assim como a endorfina, a serotonina, elas têm esse fator muito importante que aí vai entrar muito na questão da detoxicação mental, né, na questão de saúde emocional, porque esses neurotransmissores são liberados automaticamente quando a gente faz atividade física e eles perduram ali na nossa... A gente faz atividade física, os nossos neurônios liberam esses neurotransmissores, são captados e vão ficar ali na fenda sináptica nos dando a percepção de bem-estar, de Essa bom humor. sensação A que perdura. de satisfação. Oh, meu Então, Deus, eu tenho que chegar nesse nível. isso. Tá chegando, Então, quanto quanto pastora. mais percepção
essa percepção nós tivermos, em contrapartida vai declinar todos os outros sentimentos que são ruins. Isso. Então, Aquela coisa do cortisol, né? Exatamente. Reduz o cortisol, aumenta a endorfina, reduz o Exatamente. cortisol. Eu estudei, meu doutora. Tá de parabéns. Eu estudei. Exatamente, Silvinha. Então, Estudei o assunto. exatamente. Como a atividade física reduz o cortisol, que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de desconforto, de estresse mesmo, e é um colaborador fortíssimo para intoxicação, né? Pessoas que têm níveis de cortisol alto no sangue, assim como a ferritina alta, tem ali uma indicação, né, de uma inflamação subclínica, que não é aquela inflamação que você tá vermelha, com febre, com dor, não, mas são pequenas inflamações a nível celular que, somadas, nos trazem esses sintomas, né, que a gente conversou aqui mais cedo, de todos esses sintomas que aparecem quando a gente precisa detoxicar. Isso aí. Tá bem importante. Eu queria voltar aqui para nossa Nutri maravilhosa também, para ela falar um pouquinho sobre essa ideia dos alimentos que inflamam o corpo, né? Se a gente deve evitá-los, se isso é mito ou se isso é real. Olha, é bom pegar até o gancho de Nara, né, que falou, não é essa inflamação de um corte, né, que a gente fez e o corpo vai ficar ali vermelho para o processo de cicatrização. É uma inflamação de baixo grau. É algo a nível celular. Existem alguns alimentos associados a esse processo de inflamação, entre aspas. Uma inflamação crônica, né? Aquela coisa Subclínica, subclínica. baixa, que está associado às doenças crônicas não transmissíveis. É algo que leva um pouco mais de tempo, né, para aparecer. Quando a gente pensa em alimentação, a gente pode citar 2 padrões. Eu gosto muito de citar esses 2 padrões, que é a alimentação ocidental, que é a nossa, rica em ultraprocessado, aquela alimentação americana com fast food. O Doritos, o Oreo, o Nuggets, o sorvete de massa, aquelas guloseimas, né? Os doces, as jujubas, M&Ms, tudo isso, né? A gente pode considerar Chocolate. chocolate Não? de má qualidade, porque o chocolate amargo... Carregado de açúcar, né? Não pode. Exato. O chocolate, ele é bom, ele é importante a nível intestinal, ele libera serotonina, né? Ele tem um papel, ele é rico em triptofano, então é um alimento funcional. Galera, fazer ó, chocolate de boa qualidade, De boa qualidade. 70%, Tô doutora? recebendo, viu, gente? 70%, tá liberado. Aniversário tá perto. Se possível, sem açúcar, né? Dependendo do quadro da pessoa, da individualidade. Se não tiver necessidade, né? Um pouquinho ali não vai ser um problema. Se for orgânico, melhor, porque o cacau ele tem uma tendência a ter chumbo envolvido, ali uma contaminação por chumbo. A gente tem que pensar um pouco nisso também. Então, vai da individualidade na prescrição do chocolate, tá? Mas voltando lá, nesse padrão aí da alimentação inflamatória, entre aspas. Essa alimentação que a gente fala da ocidental. E a gente tem uma proporção que devemos respeitar, né? A gente, quando pensa num corpo mais desinflamado, um corpo mais funcional, com mais saúde, a gente precisa de mais ômega 3 no corpo do que ômega 6 e 9. E essa alimentação do fast food, do ultraprocessado, da fritura, está associado com o nível menor de ômega 3 e maior de ômega 6 e 9. Então, a gente tem que pensar numa alimentação contrária a ela, que é uma alimentação mais padrão mediterrâneo. Frutas, verduras, legumes, cereais, azeite como fonte de gordura. Peixes. Esse é o padrão peixes, oleaginosas. Esse é um padrão que a gente considera mais saudável dentro de padrões alimentares. Muito bom. Eu gostei, gente. Já estou no processo. Estou sentindo. E outra coisa é com relação a essa visão, né, do excesso do uso de industrializado, do açúcar que você falou. Isso é um vício, isso gera um vício, né? Eu tava lembrando ontem, a gente conversando um pouco sobre hábitos e vícios, né? Isso é uma coisa, é uma linha muito tênue, né? Mas existe essa visão também de que esse excesso gera uma certa dependência. É um pouco polêmico falar do termo vício, né? Ontem, né, a gente estava conversando, né, houve o palestrante que falou a respeito dos desejos, né? Harvard, ele tem um estudo que fala sobre o padrão dos desejos. E ele trouxe, né, o palestrante, ele trouxe uma afirmação assim, ó, não deixe na geladeira, né, as coisas... Isso está lá no estudo de Harvard mesmo, essa questão da exposição ao doce, ao desejo, que aumenta o desejo. O desejo, quando você fala, você olhar aquilo ali, deixar aquilo ali. E aí querer comer aquilo que pode as pessoas falarem assim, então é um vício.
né? Não, tem mecanismos que vão estimular isso. Essa questão do cérebro, né, que é comum as pessoas falarem, olha, é parecido, né? Ativa áreas semelhantes do cérebro, do consumo de açúcar e do consumo de drogas, por exemplo. Não podemos falar ainda, não é muito claro cientificamente se é realmente um vício. O comportamento é semelhante, mas ainda a gente tem que ter cautela, né? Para não criar até mesmo um sensacionalismo ou um terrorismo nutricional. Nesse meio do integrativo, do funcional, que eu faço parte, a gente tem muito disso. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, tá? Há um processo, Então, um sim. chocolatezinho com açúcar, assim, não vai causar essa... né? Depende da individualidade Uma de cada um. porção, assim, Agora, pequena. doutora, você falou uma coisa e eu lembrei de uma experiência, pastora, que eu passei hoje. Eu tô aí nessa luta da menopausa, né, para Na emagrecer, perimenopausa, né, como diz. para emagrecer, e tá difícil, Tá né? Tá difícil. bem difícil. Então, eu fiz lá os meus acordos, né, em casa e não compro algumas coisas e tal. E hoje meu marido achou de sair, fazer uma gracinha. E ele chegou, né, e eu tô tomando, eu estou tomando essa semana no almoço caldo de ossos, né? E ele achou de sair e trouxe pães. Doutora, adivinha o que aconteceu na hora do almoço? Caldo com pães. Não, nem caldo. O caldo foi embora. Pães, 2. Se eles não estivessem lá, eu tava passando a semana inteira sem pães e eu tava feliz com o meu caldo de ossos. Mas eu vi os pães e eu tive vontade, não consegui realmente resistir. Então, assim, você falou que não tem, né, essa comprovação, mas assim, eu acho que talvez Há até um a questão mecanismo psicológica, um semelhante, mecanismo psicológico, não deve haver Você alguma foi coisa exposta. que puxa isso. Foi exposta. Você né? Eu foi fui exposta. Você não saiu Exatamente. desesperada como se fosse um vício e uma droga atrás do pão. Você foi Exatamente. exposta. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na hora de associar o vício, né, com o desejo. Exatamente. Fale, pode falar. E aí, eu queria pensar nisso, né, trazendo aqui para nossa realidade do detox total, né, que a gente está falando. E eu queria pensar, qual é o seu pensamento, né, doutora Larissa, sobre essa questão de como a gente se comporta nutricionalmente, como a gente se alimenta, né, enquanto mulheres cristãs, mulheres, né, de Deus, mulheres de fé. E isso daí, você acha que a gente se comporta, em média, a gente se alimenta como mulheres que cuidam bem, né, desse corpo, que é o quê? Templo, né, do Espírito Santo de Deus? Ou, na maioria das vezes, a gente não cuida, né, desse bem tão precioso que Deus nos deu para a habitação do Espírito dele? Olha, eu acho que a gente vem num processo já de mudança, né? Acho que tem se falado mais sobre essa questão de não ser vaidade, é um autocuidado necessário, porque antes era meio que dividido até como sagrado, né, e profano, né? Você cuidar apenas do corpo era profano, né? Ou cuidar do corpo seria algo profano. Então, a gente, eu acho que tem caminhado para o equilíbrio. Mas ainda existem aquelas coisas do crente come muito, né? A nossa Crente não rotina- bebe, Não mas bebe, come mas pra bebe, caramba, mas né? come. Aquela questão de a rotina mesmo, né, eclesiástica, muitos comportamentos, muitas rotinas noturnas, né? Então a gente sai, come tarde e às vezes o que tem lá aberto é fast food, são alimentos meio que inadequados. Então o comportamento cristão, nós como cristãs, a gente ainda está se moldando, né? Eu acho que ainda a gente está refletindo a respeito dessa importância de cuidar do corpo como algo que faz parte do equilíbrio da vida cristã mesmo. Muito legal isso. Eu acho que essa é a ideia, né? Que tá aí, meio que no inconsciente mesmo, coletivo, né? De que, não, isso daí é de Deus, isso não é de Deus, né? Pensar em mim, eu tenho que pensar primeiro no outro, né? Isso daí é ser empático, né? Ser solidário, compassivo, mas é uma visão realmente bem equivocada. Eu queria continuar com você, doutora, que daqui a pouco a gente vai para nossa narinha ali, para falar um pouquinho sobre os perigos que existem também nessa visão extremista que se tem, né, de algumas dietas. Então, agora eu vou me propor, me autocuidar, mas aí eu já vou para o extremo. Eu vou fazer uma coisa, né, extrema e daqui a pouco eu não consigo sustentar aquilo, não consigo viver, né? Aquela realidade que você tem falado, que na verdade é uma remodelação, uma reprogramação. A ideia do detox é você
abandonar alguns comportamentos e Uhum. introduzir outros, né? Então, Uhum. existe, às vezes, por conta de uma ansiedade, né? Por conta até da nossa história, às vezes, Sim. né? Essa coisa meio de extremista, né? De usar uma dieta extrema ou tá muito ligada a um modismo, né? De um determinado alimento. Eu me lembro claramente, gente, que quando eu comecei a fazer dieta, dieta, né? Essa palavra, eu não Uhum. sei nem se usa assim realmente Aham. nesse meio. Você só podia comer 3 ovos na semana, né? E agora as pessoas comem uma Foi caixa de absolvido, o ovo. ovo foi É, absolvido. foi absolvido. Foi Então, absolvido, foi. existe, né, essa coisa com ovo, mas com certeza com outras coisas, né? Aham. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Existem perigos nessa visão de uma Uhum. dieta extremista, ou de restrições, ou mesmo Sim. desses modismos? Uhum. Todo extremo é perigoso, a gente tem que trazer isso realmente, né? A gente pode pensar em algumas dietas que vão ter restrições, como dieta de carboidratos, né? Low carb. Existe uma low carb equilibrada, mas existe aquelas pessoas que vão para o no carb, né? Não comem carboidrato. Quantas pacientes eu já não atendi que fizeram a low carb, só que tinha um padrão no carb com queda de cabelo severa, né? Com padrão intestinal alterado. Então, há os riscos, sim, nas dietas restritivas. A gente tem que voltar lá para a individualidade, sempre, né? Quando a gente pensa nessas dietas, porque tem pessoas que vão falar: nossa, eu me dou super bem com dieta restritiva. Eu me dou super bem com pesando o meu alimento todos os dias. Inclusive, eu acho que me controlo mais. Tem pessoas que vão falar: não é um gatilho para mim, eu acho que eu estou sendo monitorada, controlada. Vai sempre bater na individualidade. Existem riscos, mas tem que ser avaliado como que a pessoa reage, né? O que está associado aí ao quadro dela, o que vai funcionar e o que não vai funcionar para ela. Se expor, muitas vezes, a algum desses métodos é válido como estratégias, tá? Uma estratégia low carb, uma estratégia de jejum intermitente, uma estratégia detox, você vai avaliar. Funciona comigo, não funciona comigo. Porque existem até padrões genéticos também associados a comportamentos alimentares. Tem pessoas que vão funcionar comendo apenas 3 refeições, tem pessoas que são os beliscadores que vão precisar fazer várias refeições. Então, está associado com um pouco mais de ansiedade, né? Esse comportamento. Então, é um processo de autoconhecimento. E aí não tem como a gente fragmentar o paciente e falar: vamos fazer só o físico. Não, a gente tem que entender o comportamento dela como um todo para buscar uma estratégia que caiba. E muitas vezes vai ser necessário expor algumas coisas, expor uma semaninha de um detox, expor, vamos reduzir um pouco o carboidrato, vamos expor a uma alimentação com um padrão mais anti-inflamatório, vamos ver se você se adapta. Então, há essa questão do autoconhecimento, é o expor a pessoa realmente e ver o que dá. Agora, me ocorreu aqui me veio uma informação aqui, né, à mente, de que a gente também está na era da suplementação, né? Uhum. A gente está nessa era de tudo é suplementação, principalmente para quem já passou, né, dos 50, assim, igual a nós aqui, né? Mulheres maduras. Tudo, porque o corpo não absorve, porque o corpo não produz, porque ele não extrai mais dos alimentos, certos suplementos. Fala um pouquinho pra gente, doutora Larissa. Realmente, a gente precisa desse mundo de pílulas, né? E Outro dia eu me vi suplementos. assim: olha, eu acho que eu vou não conseguir comer a refeição que está programada, porque eu vou tomar as pílulas. Ou as pílulas ou a São comida. tantas pílulas, né? E é tanta água que você tem que, né, usar que Aham. já encheu a barriga de água, né? Então, Então. o lado bom, né? Mas É um assunto também que há controvérsias, né? Eu parto do princípio do equilíbrio, né? O que é necessário nesse momento, né? A gente vai sempre pensar existe uma deficiência nutricional, esse corpo tem alguma comorbidade que a gente precisa tratar? Então, vamos pensar assim, uma paciente que tem endometriose, ela vai precisar de algumas suplementações para bloqueio de angiogênese, para controle da inflamação. Ainda mais se ela não fizer um bloqueio hormonal, né? Com acompanhamento com o ginecologista. Nem todas vão fazer, tá? Então, se faz necessário a suplementação nesse caso. Mas a suplementação para tudo, desde levantar até dormir, não. Há uma necessidade aí envolvida no processo. Então, há um equilíbrio, tá? É realmente importante pensarmos nisso. Nessa questão de multivitamínicos, que a gente vê que não há tanto uma necessidade. Tem que ser uma suplementação mais individualizada, porque o multivitamínico, o polivitamínico, são várias coisinhas em quantidades mínimas, né? Que não vão ter um efeito. Fora que a cápsula, algumas pessoas podem ter reações ao
ao recipiente, à composição daquela cápsula. Então, volta e meia, vamos para a individualidade, qual é a necessidade, o que aquela pessoa vai precisar em forma de suplementação. Muito Excelente. interessante, gente. Tô Uhum. ficando animada, tô ficando animada. Esse papo tá bom, hein? Eu quero voltar aqui, depois a gente vai falar daí da parte espiritual, mas eu queria conversar com a doutora Nara aqui também sobre essa visão das práticas que a gente precisa ter de atividade física. E eu fico pensando que dentro desse processo de detox, como ela falou, é extremamente importante se movimentar, né? O corpo foi feito para isso, mas às vezes a gente se desculpa. Né? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma querida irmã dizendo assim, não, eu tenho um problema de coluna, e quando eu penso para academia, eu penso no problema de coluna, eu nunca resolvo o problema, eu não vou ao médico, mas também não vou à academia, né? Então a gente vai criando barreiras mentais, né? Talvez por experiências difíceis, porque a gente não consegue, né, romper mesmo, né, uma dificuldade prática, mas existem práticas que são acessíveis a todos, né? Principalmente para a gente começar, né? Se reprogramar, se reeducar. Você pode falar um pouquinho disso também? Vamos lá. Primeiro fala para a irmã ir treinar, porque melhora a dor de coluna. Com O que certeza. piora a dor de coluna é não fazer nada, gente. Então, tá com dor de coluna, vai para fisioterapia, para pilates, para academia, se movimente, que é o que vai te ajudar a sair dessa crise de dor. Vai por mim, que é verdade. Hoje em dia, eu enxergo que a maior dificuldade em iniciar o processo da atividade física é sair da zona de conforto, né? É condicionar o corpo a adaptar, porque o início realmente você precisa sair daquele lugar de sedentarismo. Realmente você precisa dedicar um tempo, você tem que se deslocar, você tem que se vestir e fazer para desempenhar aquela tarefa que você entende que é benéfica para você. Só que quando você pratica isso pela disciplina e perdura até um tempo de você absorver e perceber todos os retornos, isso vira uma coisa muito prazerosa, né? Então, a gente sai do caminho da obrigação, entra no caminho do prazer, quando a gente observa as mudanças que acontecem, não só no nosso corpo, mas na nossa mente, no nosso social, porque fazer atividade física tem impacto na nossa vida como um todo, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual, né? Nós temos que ser firmes e constantes, né? Sempre abundantes. Então, a gente tem que saber que aquilo que a gente se propõe, que sabe que é positivo para nós, temos que levar com disciplina e com determinação. Aí vai chegar uma hora que é muito tranquilo. Hoje não dá para ter desculpa. Eu não gosto de academia, ok, vai pro Pilates. Não gosto do Pilates, faça yoga. Tudo bem, não gosto de yoga, vai fazer caminhada. Não tenho como pagar um estúdio de funcional, que é muito legal, mas é caro. Vai caminhar, que é de graça, vai correr. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo hoje tem acesso à internet. Existem centenas, milhares, eu acredito, de aulas no YouTube. Aulas Aplicativos maravilhosas. até, né? Aulas de funcional em casa, aulas de alongamento. Você consegue hoje, se você se propõe a desempenhar, a mudar a sua vida positivamente, você tem que escolher qual recurso, porque à nossa disposição existem vários recursos. Só não pode ter a desculpa, né? Exatamente. Com certeza. E achei... Fala, Deus! Fala, Nossa. Senhor! Mas assim, achei muito interessante, doutora Nariz, que você falou sobre o movimento, né? Porque isso é um outro mito também, né? Isso. E aí vou eu trazer um outro exemplo de mim mesma, né? Há alguns anos, eu sou a pessoa que segundo o neurologista que avaliou a minha ressonância de coluna, ele disse que eu só não tenho hérnia onde não tem disco. Meu Deus. Então, tô bem legal, né? E isso não é da agora, tá, gente? Depois dos 50, já tem uns 10 anos isso daí. Então, assim, eu tenho. E naquela época, eu cheguei aí a um outro médico e disse pra mim que eu não podia fazer nada. Zero atividade física, qualquer coisa que eu fizesse, eu cheguei, né, a travar. Você entende isso, né, doutora Nara, que é bem da sua área? Travava cervical, travava lombar. Mas um desses médicos, na época, disse pra mim, não, você não pode fazer Não pode nada. Malmente, quem sabe, alguma coisa na água, uma hidroginástica, mas muito leve, uma hidroterapia, na verdade. E daí eu fui... meu Deus, como que eu vou, né? Eu tinha 40 e poucos anos, vou parar a vida, não posso fazer nada, né? E aí foi que eu fui para um outro médico que já falou justamente o contrário, né? Que foi o que você falou, que o movimento, gente, o movimento, ele ajuda a recuperar, né? Ele condiciona, ele recondiciona. Fala um pouquinho como é esse mecanismo. Eu acho isso tão interessante, Nara. Sabe o que elas falaram aqui do ovo, que antigamente era vilão, hoje é um herói? Uhum. O movimento era vilão, no caso de discopatias, né? Pacientes que tinham lesões discais tinham orientação de repouso, porque é como se não pudesse mexer. A orientação era de não se mexer para que isso não agravasse as compressões neurais que o disco
provoca. Só que hoje em dia a gente entende que existe a crise, vamos dar um caso, o mais clássico, disparado, dor lombar. Pronto, crise de dor lombar, o paciente geralmente sente dor irradiada, dor na perna, a pessoa fica logo parado, fica travado, alguns não conseguem nem caminhar. Nessa fase inicial, nessa primeira fase inflamatória, que é a primeira etapa, ela precisa de um tratamento multifatorial. Ela vai entrar com medicação, né, para diminuir a inflamação, mas a fisioterapia entra nessa fase imediata porque é o movimento adequado, não é todo o movimento, entendeu? Então, por um exemplo, nos pacientes que têm hernia de disco protusa, se eu fizer flexão, ele vai piorar realmente essa repercussão. Mas se eu fizer uma extensão, ele vai melhorar. Então, é o movimento guiado para o tratamento. É isso que vai trazer a melhora, mas de nunca parar. Nunca parar, Não tem exatamente. desculpa, mulher de Não. fé. Isso eu tô falando para mim mesma, você tá sentindo, né? E em contraponto a esse movimento que é importantíssimo, a gente vai para outro lugar, né? Porque existem os excessos também. E o excesso de movimento, né, que produz também, talvez por uma ansiedade, né, pode levar ao que a gente sabe até algumas questões de colapso mesmo do corpo, colapsos emocionais. Por isso é tão importante a gente falar do descanso também, né? E eu estava até pensando sobre isso, porque Deus originalmente, né, fez aquela criação maravilhosa, né, os animais, aquele jardim maravilhoso, né, com plantas, com tudo. E lá no finalzinho da criação, cria o homem e cria a mulher para habitar naquele ambiente seguro. Mas olha que interessante, ele descansa, né? Então, nós que somos a imagem e semelhança de Deus, precisamos aprender A descansar. essa disciplina do descanso. Isso é algo que a gente tem que introduzir mesmo na nossa vida. E no detox total. Com né? certeza. E eu penso que nós mulheres também temos um pouco de dificuldade disso. Né? Por excesso de comprometimentos, de trabalho, tanta coisa. É porque a gente também quer cuidar. Né? E o nosso corpo precisa descansar, a nossa alma precisa descansar. É isso, doutora Nara, que eu tô caminhando por esse caminho, né? Lembrei disso, que o nosso Deus, ele criou limites para o ser humano. Ele disse assim, até aqui você pode comer. Você tem aquele lugar que você não pode tocar, né? Então, a gente precisa se lembrar disso e tentar introjetar isso na nossa vida. É assim que funciona também com o corpo? Eu gosto muito dessa frase, o descanso faz parte do treino. Quando a gente faz um treino voltado para hipertrofia, é no momento de descanso que vai acontecer a adaptação e aumento de área de secção transversa no músculo. Então, tipo assim, você vai hipertrofiar. Área de secção transversa, gente. Vocês entenderam? Traduzindo para os seres humanos normais. Todo mundo olha pro bíceps, se eu pegar seu bíceps aqui, O meu tá com fazer pontinho. um corte, fazer um corte aqui no meio e você olhar para essa metade que você cortou, essa área de secção transversa é o aumento do tamanho, é a nossa desejada hipertrofia. Opa! Quem não quer ficar com a coxa grossa e o quadríceps definido? E o A tchau, né, doutora? E o hipertro- tchau. Isso, o tríceps O tem tchau que é ficar importante. forte. O tríceps, ele precisa hipertrofiar para não deixar balançar. Então, é no descanso que isso acontece. A gente vai dar os estímulos durante a contração, mas a hipertrofia acontece mesmo no descanso. Existem hoje, como nós falamos anteriormente, dos diversos efeitos da atividade física, existem as pessoas que ficam viciados nesses efeitos. Então, ela caminha nesse caminho aí de excesso e acaba gerando lesões. E esse excesso é sempre uma sobrecarga. Então, eu vou trazer sobrecarga articular, sobrecarga mental, porque não se dá o direito de descansar, né? É importante a atividade física, mas tem o dia do descanso. 1 ou 2, organize sua semana. O dia do descanso é importante. E é no descanso também, sobretudo no sono, que existem uns reparos. O nosso corpo tem um sistema de autodetoxicação que acontece enquanto nós dormimos. Então, é descansar de uma forma geral, descansar o nosso corpo dos exercícios, descansar o nosso corpo enquanto temos um sono de qualidade. É muito importante falar da qualidade de sono, né? Higiene do sono. A gente pode disponibilizar um link aqui abaixo do nosso podcast sobre da cartilha de sono. Existem rotinas que nós devemos implantar no nosso dia a dia. Providenciar aí em produção. Não é saudável a gente deitar e tá tão morto de cansado e apaga no mesmo segundo. A gente tem que ter um ritual ali para ir desacelerando e dormir, ter uma qualidade de sono, ter um sono reparador para acordarmos dispostos, né? E é importante também esse descanso mental, né? Das muitas tarefas, dos afazeres. Descansar mesmo no Senhor, que tudo vai dar certo e vai ficar tudo bem.
Isso, foi muito bom você ter entrado nessa parte, né, nesse descanso do Senhor, porque mulher, assim, não menosprezando, nem diminuindo e nem competindo com homens, não é porque o nosso propósito aqui é falar com mulheres, né? Então, a mulher, ela tem essa sobrecarga, parece que é uma coisa natural dela, e ela já recebe essa sobrecarga como algo natural, então ela tem que dar conta dela mesma, tem que dar conta do marido, dos filhos, do trabalho, de quando é cristã, do ministério na igreja, e ela acha que tá tudo normal nisso daí, nesse bolo doido, né? Ela acaba se esquecendo de cuidar de si mesma, né? Que deveria ser o primeiro cuidado, porque para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? E o que a gente vê hoje, e acho que não é privilégio, óbvio, né, da nossa igreja, né? E eu falo da convivência com outras mulheres, né, amigas aqui da nossa convivência. O que a gente vê hoje são mulheres muito estressadas, mulheres que carregam mágoas, mulheres ansiosas, né? Porque estão tentando carregar todos esses pratos e equilibrar todos esses pratos sem, primeiramente, olhar para elas mesmas. Como é que vocês enxergam esse tipo de mulher e o que a gente pode fazer, o que ela deve fazer, precisa fazer, né, para sair desse Esse ciclo vicioso desse aí, né? ciclo Aí vicioso, é uma exatamente, coisa que eu acho que é exatamente. por aí. E aí, doutora Larissa, fala aí um pouquinho. Eu acho que é um ciclo que caminha para um adoecimento. A gente achar que vai dar conta de tudo, que a gente tem que equilibrar todos os pratos, que a gente tem que ser excelente em tudo, né? A gente tem que pensar realmente em fases da nossa vida que nós vamos nos concentrar em alguma coisa. Vai ter uma fase ali que nós somos jovens que vamos nos concentrar nos nossos estudos, a gente passa por uma fase ali de ascensão, crescimento profissional, pode vir a maternidade para algumas vão se dedicar mais à família, então vão ter fases na nossa vida que a gente vai se dedicar mais a uma coisa ou outra. Essa tentativa de dar conta de tudo é um pouco preocupante, nos leva a esse adoecimento mental porque a gente não consegue realmente dar conta de tudo. Eu entendo dessa forma. Então, é realmente confiar que Deus está no controle das fases da nossa vida. Trazendo ontem, né, que a gente teve um momento especial ontem, tinham 3 mulheres ali em diferentes fases da vida. Era nítido, né? Uma estava numa fase de maior plenitude a nível de corpo, saúde física, mental, caminhando na saúde espiritual. Uma outra estava numa trajetória de sucesso, mas ainda tentando consolidar. E a outra, por ser mais jovem, estava iniciando esse processo. Se a gente se cobrar, né? Nossa, eu tenho que estar lá como aquela primeira que está parecendo que está num nível de plenitude maior, a gente vai entrar num adoecimento, numa cobrança. Acho que isso está na base também da falta de uma identidade firmada. E na questão da comparação, né, comparação. doutora? Que a gente acaba entrando num outro problema muito feminino também, né, pastora? Aquela tendência que a gente tem a se comparar. E aí vem rede social que piora tudo. Porque a gente olha aquela mulher perfeita, aquele corpo perfeito, aquele cabelo lindo, brilhoso, maravilhoso. E a gente idealiza ser aquilo ali. Quando a gente nunca vai ser, né? E aí entra a comparação, que é um outro problema. Foi bom você ter falado sobre você, isso. Narinha, eu não tô nessa pegada de comparação, não. Eu tô aqui com a cinquentona do meu lado, a gente tá vivendo cada uma a sua fase, assim, né, de uma forma... Eu aprendi que a comparação anda juntinho com a inveja. Isso. Opa, E o isso aí. antídoto da comparação é a gratidão. Então, entra no tópico de exercer gratidão mesmo. Sou grata a Deus por isso, por hoje. Sou grata a Deus toda vez que eu posso fazer uma atividade física, né? Se você pode fazer uma atividade física, faça e seja grata por isso. Quantas pessoas não podem? Quantas pessoas não têm membros são amputados ou andam de cadeira de roda? Você vê essa Lido realidade, com isso todos os inclusive, dias. né? Eu atendo muitos pacientes a domicílio em pós-traumas gravíssimos que estão ali impedidos do seu ir e vir. Então, imagine a pessoa não poder nem se deslocar para o mercado e nós podemos correr, né? Isso Aleluia! Isso não é motivo de Isso é agradecer. muita Isso é motivo bênção. de agradecer. Isso é motivo também para a gente expressar o autocuidado como um tempo otimizado. É um tempo que você gasta consigo mesma, né? É um tempo de qualidade. A gente hoje tem como caminho
das disfunções mentais e emocionais é a falta de atenção plena. Aí estamos na moda do mindfulness, que é uma palavrinha que nada mais é do que atenção plena, né? Então, quando a gente tem a atenção plena naquela tarefa, naquele momento, naquela refeição, eu tô aprendendo a ter atenção plena na refeição. Sim. E tenho tido tempos de completude, de contentamento, de ver como Deus criou frutas, verduras e vegetais de forma linda, com uma variação de cores e de texturas e de sabores que são muito saborosos, porque o fast food roubou o nosso paladar. Aham. E a gente não consegue sentir a delícia que é o que Deus criou. E a atenção plena durante a atividade física, a atenção plena em nós, no nosso corpo, no nosso cabelo, isso é um antídoto para comparação. Acho que o caminho aí vai nesse sentido aí. Muito bom, muito bom. Essa coisa do mindfulness, eu até estava conversando com uma pessoa também ontem sobre isso, né? A gente deixou essa coisa da internet, das redes sociais, né? Das mídias digitais, deixou a gente muito conectado o tempo todo, ligada com tudo o tempo todo. Eu tô aqui com o celular, tô aqui com o microfone, tem uma câmera ali me gravando e... Parece até um demérito você não saber das coisas, assim, né? Porque Também. a gente se cobra, não, tem que saber de tudo, né? Tem que dar Exatamente. conta de tudo, às vezes Tem de que ter coisas que não tem opinião nada a de ver com a tudo. gente. E o que acontece é que muitas vezes, eu não tô presente em nada daquilo. Exatamente. Né? São tantas as conexões que eu tô, na verdade, desconectada de tudo, né? E a gente deixa de estar presente. Aí, essa coisa desse ápice do mindfulness, que é justamente a proposta de você estar presente naquilo que você está fazendo. Fazer uma coisa de cada vez e estar 100% presente, né, naquilo dali. Isso, gente, é saúde emocional, né? Você, né, mulher que está nos vendo agora, estar presente é saúde emocional. Você não tem 10 mãos para equilibrar 10 pratos, você só tem 2, né? Então, não tente equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo. Você não é malabarista, né? Se você fosse. Mas se você não é uma malabarista, não tente, né, equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo. Vá fazendo à medida que você consegue dar conta, né? Porque a gente precisa dar conta de si mesma primeiro, né? Em primeiro lugar. Então, eu acho isso super importante, essa questão de estar presente, sabe, pastora? É uma necessidade dos dias de hoje. Estar presente na alimentação, como a doutora Nara falou, né? Estar presente na hora que está fazendo atividade física, não estar ali pensando em outras coisas, né? E com a cabeça voando. Estar presente quando estiver com a sua família. Isso é importante, né? Estar presente, olhando nos olhos, você falou aí na palavra que eu realmente acredito que é primordial também. Estar presente até no seu tempo de devoção. Porque com você certeza. fica, né, devaneando, lembrando da conta, lembrando do cardápio até, lembrando o que vai acontecer amanhã ou se vai acontecer no próximo ano, né? Como a mentalidade está acelerada. Fica tentando modelar uma devoção instagramiana, né? Mas assim, está presente, está ali. Estou no meu momento de oração, eu atribuo muito o descanso, né? E esse detox da alma a esse lugar de oração, né? Um lugar de louvor a Deus, de você ouvir uma música. Ontem mesmo eu estava assim, né? Até cantei hoje no culto. A alegria que existe na presença de Deus, né? A alegria da salvação, a alegria de ter essa intimidade, essa comunhão. E a gente passa isso para os círculos, né? Que a gente vive, a gente passa isso para a nossa vida, visceralmente, né? Para as nossas relações. Mas é tão gostoso viver isso, né? Como eu amei, Nara dizendo assim, das frutas, já fiquei imaginando uma banana amarela, um abacate verde, que essa semana eu comprei, assim, né? Isso é uma vida de gratidão, de adoração, né? E como você falou, Sil, tá presente, tô aqui. Ó, Senhor, eu tô aqui contigo agora. Eu tô aqui também desfrutando com o meu marido, com os meus filhos. Eu tô aqui nessa comunidade, junto com os irmãos. Não tô aqui, né, pensando que aquela pessoa é melhor, tem uma coisa maior do que eu, ou já galgou alguma coisa que eu não, né? E tá ali, né, diante de Deus, nessa conexão com Ele e completa, né? Entre ele e o outro. Isso é muito forte, né, Larissa? Muito forte. E, pastora, me fez lembrar agora de um termo também que está muito comum agora, não sei se nossos convidados já escutaram, infoxicação, que é você estar intoxicado por informação, por excesso de informação. E aí a gente entra nessa questão pastora, que você levantou agora. A infoxicação não permite que a gente esteja presente no nosso devocional, na nossa conversa com Deus, na nossa vida com Deus. Porque justamente você
começa a... Eu já passei por isso algumas vezes, eu tive que dar um freio mesmo, né? Nisso daí. Mas você começa lá, pega um capítulo da Bíblia para ler, né? Fazer a sua devocional, e a cabeça começa a viajar, já olha ali, o olhar já desvia ali pro celular, o que está acontecendo ali no Instagram, será que alguém mandou uma mensagem no meu WhatsApp? E o seu devocional vai para o espaço. Né? E até a gente, assim, e tô falando eu acho que eu imagino vocês também, a gente quer informação, a gente quer ouvir o que alguém está falando, até sobre aquela coisa do devocional. De repente, esses dias eu tô lendo Josué, então eu quero ouvir uma pregação, né, sobre isso, eu quero... E tá tudo bem, Tá tudo né? bem, mas assim... Até isso, gente, é excesso. Se você parar para pensar, você consegue parar hoje? Olha aí, mulher, fala sério. Pegar a sua Bíblia e simplesmente se deleitar na presença de Deus e ouvir Deus falando com você, sem nenhum intermediário, que não seja um vídeo do YouTube, que não seja pregação, até da nossa própria igreja, né? Isso é muito lícito, mas isso, às vezes, é o vício da informação, de ter que ter alguém interpretando, ter que ter alguém intermediando, ter que ter uma conexão, né? Então, eu estou falando de um aspecto muito clássico, né? De você acordar o seu dia e... Bom dia, Senhor, né? Bom dia, Pai. Bom dia, né? Espírito Santo, Isso, né? Tem um livro eu não sei, antigo com esse eu não nome. sei como é que vocês vivenciam isso. Eu queria que você falasse, Lari, também. É uma real, assim, né? Você consegue estar nesse lugar. Você já percebeu, já teve alguma experiência, assim, com relação à sua devoção também? Total. E esse lugar do silêncio, né? Esse lugar da presença de Deus, eu acho que é o lugar mais precioso, assim, que eu já estive, que eu anseio estar cada vez mais, né? Nossa vida corrida, né? E voltando lá naquele equilíbrio dos pratos, muitas vezes nos roubam desse lugar. Então, é algo que, assim, às vezes até uma dor no coração. Queria tanto estar mais lá, mas nós temos tantas outras obrigações. Mas é como o salmista fala, mais vale um dia na presença, né? Do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então, eu acho que a gente valorizar esse lugar nos faz ter esse comportamento também de calar as outras vozes. Eu tenho sentido isso, né? Eu não sei se porque eu tô tão infoxicada, porque eu falo com muitas pessoas durante o dia, e eu tenho que ter Você escuta muitas pessoas também, né? Nara também passa por isso. Então, acho que eu tento calar muitas outras vozes, mas a gente está numa fase, né, de tanta informação, até mesmo a nível espiritual, que todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar, todo mundo tem algo a acrescentar de forma tão, assim, até cansativa, que a gente precisa selecionar melhor. Porque, às vezes, aquilo que aquela irmã está trazendo, que aquele pastor está trazendo, não cabe na minha estação. E se eu ficar escutando muito, eu posso devanear, eu posso me perder ali no propósito que o Senhor tem para minha vida. Se eu estivesse dedicando o meu tempo, que às vezes já está tão curto, para apenas escutar Ele, eu seria mais assertiva, né, no que Deus quer para minha vida. Então, esse lugar de silêncio, de presença do Senhor, acho que é o lugar mais precioso, assim. Você fala, escolhe qualquer coisa, esse lugar. Esse lugar, para mim, é o melhor lugar do mundo. E eu gostaria de cada vez mais cultivar, mas a nossa vida, né? Esse equilíbrio aí que a gente tem que estar realmente... porque se eu pudesse, eu ficaria, 3, 5 horas lá na presença do Senhor, mas não posso. Tenho outras obrigações. Nara, e Mas você? é isso. Esse lugar é realmente o mais precioso. Essa prática de devocional, pensando em saúde como um todo, né? Em detoxicação. Eu aderi, acho que 1 ano e meio mais ou menos, iniciar o dia com esse devocional. Porque eu acordava no 220 para fazer 500 coisas e meu tempo com o Senhor era à noite, era na hora de dormir. Então, quando todo mundo quietava, eu tinha o meu tempo a sós com Deus. Que é muito bom também. Mas eu percebi como é diferente você iniciar o dia com o direcionamento da palavra do Senhor. Então, em vez de me intoxicar com as informações, né? Outro dia, eu aprendi isso com o Espírito Santo, lendo o Salmo 1, versículo 1. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Mas que medita na lei do Senhor dia e noite. Então, amanhecer com a palavra de Deus me direciona durante aquele dia. E não é mais as outras vozes, né? As informações, as más informações, os problemas, as demandas de trabalho, nem da família. A primeira informação do dia é estar ali deleitando na presença do Senhor. E o dia muda.
muda O dia completamente. muda completamente. Muda a lente dos nossos olhos, assim, né? Muda a forma com que nós vamos encarar aquele problema. Exatamente. Eu também vivo essa experiência, pastora, né? E é parte do meu 1%, né? Da minha transformação de 1% cada dia, né? Como eu trabalho, né? Com marketing digital, com mídias sociais, isso para mim é muito mais exacerbado, né? Essa necessidade de estar em contato com toda essa comunicação, né? Então, eu estava invertendo mesmo, né? Isso tudo aí. E isso estava... esse preço estava sendo cobrado no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, né? E quando eu tomei uma decisão mesmo, sabe, diante do Senhor, de que eu ia mudar isso daí, de que a primeira coisa ia ser o Senhor, meu primeiro contato, minha primeira comunicação, conexão do dia ser com o Senhor, lendo a sua palavra, orando, a minha vida tem sido transformada. O dia está rendendo muito mais, porque a gente pensa que vai gastar um tempo que vai fazer falta lá, né? Ainda tem isso, né? A gente acha que não tem que correr porque tem que fazer as coisas. Não, o dia rende muito melhor, né? E isso é maravilhoso. A gente começar, gente, o dia com o Senhor, sabe? Começar dando as primícias mesmo, né? Para Ele. Ele, com certeza, cuida de todo o resto. É uma experiência, né, pessoal, que a gente já viu aqui, a doutora Larissa, a doutora Nara, né, tem essa experiência, a pastora com certeza tem essa experiência, e eu posso atestar que não existe coisa melhor do que a gente realmente começar o dia dessa forma. E a gente se livra, pastora, desse risco, ou a gente minimiza esse risco da infoxicação quando a gente faz isso enquanto cristãs, né? Porque aí eu queria devolver um pouquinho a bola aí para a doutora Larissa e a doutora Nara, porque essa infoxicação, né, começa adoecendo a nossa mente, reflete no nosso espírito, não é, pastora? Com certeza. Mas ela Nossa também alma, adoece o corpo, ou é impressão minha? Não. Com Fala aí um certeza, pouquinho sobre com isso. certeza. Esse excesso, né, de informação, a gente pode pensar até em neurotransmissores, tanto de estresse que a gente vai gerar. Isso aí vai acabar, realmente. Aquilo que eu comentei lá atrás, o nível de estresse, ansiedade, vai depletar nutrientes do nosso corpo. Então, a gente vai entrar realmente nesse processo de debilidades e deficiências que podem acontecer mediante isso. Tanta informação. Quando a gente pensa num adoecimento mental, né? Não é a minha área. Mas a gente vê, se eu não me engano, acho que os transtornos agora de déficit de atenção vêm disso também, do excesso de telas, do excesso de informação. Então, para que a gente tenha uma saúde equilibrada, que também faz parte, né? Até o próprio conceito de saúde. O conceito de saúde é bem-estar físico, mental e social, não é apenas a ausência de doenças. Então, a gente precisa desse equilíbrio mental para que se tenha uma saúde física como um todo. Então, totalmente associado. É importante pensar que o nosso corpo ele sofre com a fadiga antes do nossa mente e do nosso espírito, né? Então, geralmente as dores, as sobrecargas do corpo, meu Deus, não posso dizer a grande maioria, mas muitas das dores físicas são por fadiga mesmo, por sobrecarga, por estresse, por infoxicação mental, né? Então, assim, a mente, não é todo mundo que surta de uma hora para outra, né? Graças a Deus. Mas as dores do corpo... não! Ainda não! Estamos aqui. Mas o número de pessoas que têm dores crônicas que perduram ali Verdade. sinalizando, ó, não tá bem, melhora, volta, reavalia, mudança de direção, e a gente às vezes não entende o sinal. A dor é um importante sinal do nosso corpo, é um sinalizador de que alguma coisa não está bem. Então, se alguma coisa está ali sinalizando, observa como um todo, observa a parte clínica. Eu sou fisioterapeuta, especialista em biomecânica, a primeira coisa que eu vou olhar é como está o funcionamento, né? Silvinha está com dor no ombro, como é que está o ombro de Silvinha? Como é que está a biomecânica desse húmero, dessa escápula? Mas eu percebi ao longo dos anos de trabalho que muitos pacientes não tinham uma justificativa para aquela dor persistente. Então, foi a necessidade de começar a entender saúde como um todo, e por isso hoje é uma coisa muito importante na minha vida, é entender, é viver e pregar a saúde como um todo, porque se a sua mente não está bem, se o seu espírito não está bem, o seu corpo não vai ficar bem. Não vai. Agora eu tenho uma pergunta para a pastora. Vamos entrar... Olá! Por favor, Por que eu favor. possa responder. Pastora, vamos entrar um pouco, né, no campo também espiritual, né? A gente tem falado, né, do detox do corpo, do detox da alma ou da mente, né? Que é a mesma coisa, ou mesma coisa, não é bem isso, mas é quase isso. Você entendeu? Você também entendeu? Mas, e o espírito? Porque
isso tudo traz um impacto muito grande para a nossa vida espiritual também. Se o nosso corpo não está bem, se a nossa mente não está bem, não tem como, eu imagino não, eu sei por experiência, né, que já vivi também, que o nosso espírito também não vai ficar bem. E como é que a gente faz para desintoxicar, né, esse espírito? Eu gosto de pensar sobre isso porque tem algumas coisas que realmente nos tiram desse lugar de alinhamento, né, de integralidade. Vamos falar de equilíbrio, plenitude, essas palavras tão comuns, né? A gente não pode muito separar o ser humano como esse, né, corpo, alma e espírito, porque a gente realmente é esse ser integral. Mas é esse lugar do espírito que vai alinhar os outros lugares, né, da alma e do corpo, né? Mas assim, por vezes é a infoxicação, né? É a nossa distração excessiva, né? Porque a gente vive também na cultura do espetáculo, né? Até os nossos cultos têm que ser um espetáculo, as pessoas têm que se entreter, então elas imaginam que a fé ou a conexão com Deus está ligada sempre a uma diversão, a um prazer, né? Por isso a gente também não consegue suportar determinados sofrimentos que a gente vai passar, né? Tem a questão do pecado mesmo, que vai trazendo opressão à nossa alma, que vai gerando os problemas de relacionamento, né? E eu gosto muito daquele texto de Hebreus que fala assim, como é a nossa caminhada da fé, né? Porque é a partir dela que a gente vai vivenciar as outras áreas da nossa vida. Mas o autor de Hebreus fala assim, para a gente perseguir, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, né? Ninguém vai contemplar o Senhor assim como Ele é, né? E depois isso vai gerar em nós também o autoconhecimento, o conhecimento desse Deus que nos santifica. Mas ele diz assim, eu preciso seguir a paz. No que diz respeito a meu relacionamento com o outro, eu tenho que estar em paz, né? Para que eu possa também continuar a caminhada, me tornando alguém com menos peso. Olha o detox aí, né? Eu estou sendo santificada também. Aí é a ação do Espírito Santo em mim. Mas no que cabe a mim, eu vou andar em paz, né? Então, o que é que o Espírito Santo precisa achar em você, mulher de Deus aí? Como é que ele vai... O substrato aí do alimento, a gente vamos fazer essa comparação, né? Eu preciso ter, para fazer esse detox, tem que sair esses substratos, esses metabólitos nocivos, né? E o Espírito Santo quer achar em você o quê? Para produzir a transformação da sua mente, para desconstruir paradigma, para você se tornar essa mulher de fé que resiste às pressões, que faz a vontade dele, que é alguém que vai se tornando mais parecida com Jesus. Ele precisa encontrar a palavra de Deus, né? Ele precisa encontrar, porque ele é o purificador. É ele que vai fazer o detox aí da sua alma e do seu corpo, né? Instruído pelo Espírito Santo. Mas se não tem palavra, se só tem sentimento, se só tem impressão, se só tem conteúdo às vezes, mas não tem palavra de Deus, não tem esse lugar da oração. Gente, eu gosto muito de falar. Vamos pensar aqui, meninas, vocês são mulheres de Deus, você também está aí ouvindo. Vamos pensar no simples, né? O que é a vida que Deus quer que a gente viva com Ele? Oração, meditação na palavra, jejum, comunhão do corpo de Cristo, que tanta gente também hoje, né, Abdica, abre mão, né? abdica, né, com tanta teorização sobre isso. Então, é o básico, né? Mas eu tenho que aí também me colocar nesse lugar. Jesus, eu quero ser parecido contigo, eu quero andar em paz, eu quero ser, né, santificada pelo teu Espírito, mas eu estou aqui, né? Eu também tenho que ter as disciplinas espirituais. Assim como eu vou para a disciplina do corpo, eu preciso ter um tempo para Deus, né? Não é para pegar um livrinho, Café com Deus Pai, todo mundo, Tá né? na moda E isso, hein? pega nada contra Café com Deus Pai, viu, Não, gente? é legal, é legal. Mas assim, pura e simples, né? Palavra de Deus todo dia, oração. A gente às vezes acha, né, que o Espírito Santo só fala com a gente quando tem aquela oração, que a gente sente alguma coisa tremer ou tem alguma coisa muito, né, muito sobrenatural, espetaculosa. Não, a oração de todo dia, a oração que você faz com seu filho pequeno, que Deus fala às vezes através dele, né? Uhum. E como? Do livrinho, lembra daquele Jesus engraçado que tem, né, no livrinho das crianças? O Ulisses está até dando risada aqui. Então tá nessa fase ainda, né? E isso é a vida com Deus ordinária, e o Senhor vai se revelando, né? E você vai vivendo uma espiritualidade salvada, assim, totalmente saudável e detox a partir disso. A partir daí.
Exatamente. E tem a questão da adoração também, né, Isso, doutora? mas Que isso aí faz é parte assunto desse- para você também, que você gosta de falar disso. É assunto. Não, eu acho que é o combo do devocional, né? Para mim, né, funciona dessa forma, o combo do devocional. É a leitura da palavra, a adoração, através de música e através da própria oração. E a oração em Isso, si, a oração. né? Eu acho que esse combo aí devocional é o combo de começar o dia. Sabe, mulher? Esse é o combo de começar o dia. Não o combo do pegar o celular, do pegar qualquer outro livro, qualquer outra literatura para ler, às vezes uma coisa de trabalho, né? Mas o combo de começar o dia é o combo da devocional, pastora. Eu gosto de falar dessa forma, sabe? E isso faz uma diferença Muito bom. enorme na nossa vida, com certeza. Verdade, verdade, verdadeira. Então, meninas, a gente está seguindo pro final desse papo pink maravilhoso. Foi bom ou não foi? Depois eu quero que você compartilhe aí com outras mulheres. E eu queria deixar assim que as meninas falassem um pouquinho, dando a dica de como começar. Né? Falando, essa é a parte que a gente se desculpa, acha difícil, de verdade. Mil desculpas que a gente fala pra gente mesmo, não é isso, Sil? Aham. Mas, assim, como é que a gente começa esse detox? Mas esse detox total. O 1%, né? Como é que é 1%? Como é que a gente 1% na faz aí? nutrição, 1% na atividade física? Meu conselho é desenvolva autoconfiança. A gente ouviu um monte de coisa que super útil, muito importante, vários direcionamentos. Eu aposto que você teve aí vários insights aí do que vou fazer, amanhã vou começar, segunda-feira. Comece hoje e cumpra o que você propor. Desenvolver a autoconfiança é igualzinho desenvolver a confiança com a outra pessoa. Se eu fizer um acordo com Larissa e ela cumprir toda vez que eu pedir, eu vou desenvolver confiança em Larissa. E se você fizer um acordo com você e cumprir toda vez que você propor, você vai desenvolver autoconfiança consigo mesmo. Então, a autoconfiança é executar o planejamento. Escolha o que você vai fazer para se movimentar hoje e faça. Repita isso amanhã e depois. E já você está aí, ó, plena, como uma pessoa completamente ativa. Maravilha! E você, Perfeito. Lari? Acredito bem nisso também. E pequenas metas, né? Estabelecer pequenas metas. Então, beber um pouco mais de água. Incluir uma fruta por dia, se você não come nenhuma. Se você come uma, come duas. Incluir uma saladinha. Eu tenho uma dificuldade absurda em comer salada crua, porque estraga, porque sou sozinha em casa. Compra uma vez na semana, come 2 dias seguidos, não vai perder. Você pelo menos comeu 2 vezes na semana. Inclua um chazinho, né? Coisas pequenas, você não precisa ter uma rotina super pesada, né? Você vai aí incluindo pequenas coisas, pequenas metinhas. Então, água, atividade física, eu vou tentar dormir mais cedo, eu vou incluir mais frutas e vegetais, eu vou incluir uma estratégia como um chazinho por dia. Então, você vai crescendo nisso. Nada de pensar na dieta lá da blogueira, naquela dieta perfeita, ou dieta muito da difícil, moda. da moda. Comece com o que você tem, né? Muito bom. Muito bom. De verdade, a gente precisa ter essa autoconfiança. E eu já entendendo que isso pode ser uma fragilidade, a gente precisa confiar de que Deus nos vê, né, com um olhar de amor, de misericórdia. E Ele está sempre depositando essa confiança em nós, né, pelo seu amor. Então, se você está com dificuldade de confiar em si mesma, procure uma amiga. Uma amiga, como essas amigas aqui. Procure ajuda. Seja humilde. E procure ajuda naquilo que você precisa para você começar, né? Comece pelo lugar de oração, peça a Deus por essas amigas, peça a Deus talvez por uma profissional que te ajude para você ter uma diligência, né? Se você precisa de ajuda também nessa área de saúde mental, procure ajuda, né? Para você ser ouvida, para você ser direcionada, procure uma ajuda pastoral, né? Procure, não deixe para amanhã, não. E viva esse detox. Deus tem muita coisa linda para a gente viver ainda durante esse ano, Amém. nessa jornada de transformação, de fé. Eu tô nela e eu quero contar com você também. Estamos juntas nela. Eu tenho aqui 4 frasezinhas que eu acho que podem resumir, né? Isso que a gente conversou aqui. Que conversa maravilhosa. Eu ia dizer top, mas Cíntia Chagas não ia gostar. Então, que conversa maravilhosa, né? Que a gente teve aqui. Abençoadora. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. Você que está assistindo a gente aí. 4 frasezinhas para você lembrar de tudo que a gente conversou. Cuidar do corpo é uma forma de adorar a Deus. Uau.
Descansar não é luxo, é obediência. A pastora falou, Deus descansou, né? E determinou que o homem descansasse também um dia. Uma mente intoxicada não consegue ouvir a voz de Deus. E, por fim, o recadinho nosso aqui para vocês. Você cuida de tudo. Agora é hora de cuidar de você. Se você curtiu e gostou de todo esse papo que a gente teve aqui, que foi muito legal, muito enriquecedor, curta aqui esse vídeo, compartilhe ele com outras mulheres, para que outras mulheres possam ser edificadas também através dessa conversa tão gostosa aqui, edificante que a gente teve. E não esquece, hein? Se inscreve aqui no canal, porque em breve a gente vai ter mais episódios do Papo Pink para você. Beijo!